Estamos aqui diretamente da Igreja Assembleia de Deus, com Manemate, preciso da cidade de Bridgeport, no estado de Connecticut, aqui nos Estados Unidos. E nessa feita, mais uma vez, para transmitir uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Estamos dando início agora ao estudo da nossa escola dominical. Como todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos iniciando com alegria, levar o ensino da palavra de Deus, levar aquilo que dá-nos vitamina para a nossa alma, continuar vivendo uma vida de devoção a Deus sobre essa terra. Queremos louvar a Deus pela sua vida, você que está em casa, nos assistindo neste momento através dessa live, através da internet. Que Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Estamos hoje iniciando o nosso estudo na nossa terceira lição, em 19 de abril de 2020, que tem como título a eleição e predestinação. Estamos no nosso segundo trimestre do ano de 2020 e estamos estudando nesse trimestre sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa série de ensinos, irmãos, traz para nós sempre uma vitamina, traz para nós um alicerce na nossa vida cristã, que decide, irmãos, a nossa caminhada com Cristo, dia após dia. Quando nós alimentamos da palavra de Deus, Deus é como se Deus estivesse colocando, uma base sólida, sobre a nossa vida, que vem as lutas, vem as dificuldades, vem os falsos ensinos, vem aqueles dardos inflamados do maligno através dos falsos profetas, e Deus não deixa nós abalarmos, continuamos firmes, seguindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse nosso segundo trimestre do ano de 2020, irmãos, o comentarista é o pastor Douglas Roberto Batista, Ele é o pastor das igrejas Assembleia de Deus, lá no Distrito Federal, em Brasília, E ele é também o presidente da Comissão de Cultura da Convenção Geral das Igrejas Assembleia de Deus, E ele foi também um dos relatores, da comissão especial que aprovou a declaração de fé das igrejas Assembleia de Deus, Então, Deus abençoe o pastor Douglas Roberto Batista, que trouxe para nós um comentário abençoado nesse segundo trimestre do ano de 2020. Como eu já disse, estamos iniciando agora. O título da nossa lição é Eleição e Predestinação. Vou ler aqui o texto áureo, nos diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos salvos irrepreensível diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 4 e 5. Ainda a verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, esses estudos são estudos doutrinários. Aqui observo que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Efésios, inicia aqui no capítulo 1, já mostrando para a igreja de Éfeso a importância de nós se apegarmos àquilo que é certo, aquilo que Deus se agrada. Nós devemos conduzir a nossa vida cristã da forma como Deus se agrada, não como os homens muitas das vezes tentam mudar as coisas. A vida cristã de todo ser humano, ela tem que ser uma vida bíblica, uma vida baseada naquilo que Deus nos orienta através da sua palavra. Eu sei que há muitas discussões, quem sabe você que está do outro lado está esperando o meu posicionamento sobre eleição e predestinação. O meu posicionamento é o posicionamento bíblico, naquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina dia após dia, que é a nossa base de fé, é a Bíblia Sagrada. Podemos ver que na lição passada,
Paulo inicia a sua carta ali. Eu observo que essa lição aqui é uma continuação da lição passada, né? Paulo ele inicia a sua carta aos Efésios, levando ao Senhor toda a devoção, seja as bênçãos espirituais, né? É concedida nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Podemos observar que Paulo inicia ali o capítulo 1 da carta aos Efésios, jubilando a Deus, louvando a Deus pelas grandes bênçãos que Deus tem derramado, né? Deus derramado as bênçãos sobre todos os seres humanos sobre essa terra, né? Nos lugares celestiais. Quando eu olho para a palavra de Deus, logo no capítulo 3, o apóstolo Paulo já expressa essas palavras dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos salvos, irrepreensíveis diante dele, em caridade, seja em amor. Deus verdadeiramente já fez a obra por mim, por você, por todas as famílias. E não é motivo, então, de nós jubilarmos ao Senhor nosso Deus todos os dias da nossa caminhada em Cristo Jesus. Observo que Deus, Ele nos elegeu, irmãos. Ele deixou para nós, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bênçãos para nossas vidas. Podemos mostrar aqui 6 bênçãos que Deus deixou para nós. Duas das bênçãos vêm através do Espírito Santo de Deus. Quais são elas? O selo, o penhor. O que é selo? Selo é uma marca. É uma marca. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador e almeja morar no céu, Deus coloca nele um selo. Seja, a marca de Cristo está sobre a vida dele. Tudo o que ele faz é algo para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? E o penhor? O penhor é uma herança de Deus. Deus deixou para nós, irmãos, olha, herança para nós. Quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus é uma herança para nossas vidas, aleluia. Se Deus, irmãos, Ele mora no céu, Ele vive dentro de nós, verdadeiramente, irmãos, Deus já tem preparado para nós uma herança para toda a sua igreja, dia após dia, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Deus está aqui, está aí no seu coração, trabalhando, para que naquele grande dia, nós almejamos, irmãos, aquilo que nós, cada dia, desejamos na nossa vida, a nossa salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus deixou também as bênçãos, irmãos, através do Filho, Jesus Cristo. O que Ele deixou, então, através do Filho? Ele deixou para nós a redenção e a remissão, através do seu sangue. Através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Jesus então nos remiu de todos os pecados. Jesus nos purificou de todos eles. Hoje, irmãos, podemos viver uma vida plena em Jesus Cristo, porque Ele já nos perdoou de todos os nossos pecados, né? Nós temos então a herança de Deus sobre as nossas vidas, através do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele ainda deixou para nós 2 bênçãos que veio através do Pai Celestial. Quais são as bênçãos? A eleição e a predestinação, que é o assunto que estamos abordando nesse domingo, né? Nessa lição de hoje, né? Eleição e predestinação. Eu não sei nesse momento quais são as suas dúvidas, né? Mas eu não tenho o objetivo também de sanar todas as suas dúvidas, né, na sua vida, através apenas de alguns minutos ensinando para você a palavra de Deus. Mas quero trazer para você mais alicerce para a sua vida. Quero contribuir na sua vida espiritual, com mais alicerce, para que você se firme mais em Cristo Jesus.
Saber que a caminhada que você caminha é em direção ao céu, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus, você está no caminho certo, buscando a presença de Deus todos os dias para a sua caminhada cristã. Vemos a preocupação, irmãos, da nossa casa publicadora das Igrejas Assembleia de Deus, em trazer sempre estudos, cicatrizantes para nossas vidas. O que é cicatriz? O que é cicatrizante, melhor? Cicatrizante é aquilo que cicatriza. Quando tem uma ferida aberta, você passa um cicatrizante, ele vai, na verdade, mudar a forma daquela ferida, daquela machucadura, para não ficar exposta. Então, é um cicatrizante. Assim, a nossa casa publicadora das Igrejas Assembleia de Deus traz para nós os estudos, para a vida da igreja, seja para curar as nossas feridas. São doutrinas, que nos ensinam, irmão, como nós devemos viver sobre essa terra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que existem as heresias por aí espalhadas, existem os falsos ensinos que muitas vezes querem nos destruir a nossa caminhada cristã. Podemos observar que isso não deve ser surpresa nas nossas vidas. Não pode ser surpresa para nós isso aí. Sabe por quê? Elas existem. E elas precisam existir. Sabe por quê? O joio sempre ele vai existir no meio do trigo. O joio. Mas sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia da colheita que o nosso Senhor Deus vai jogar o joio para ser queimado. E o bom trigo, seja a boa semente, vai ser colhido para o celeiro. Assim, dentro da igreja, nós não ficamos surpresos de ver alguém com falsos ensinos do dia de hoje. Por quê? Vai chegar o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, buscar a sua eleita, a sua igreja que verdadeiramente seguiu aquilo que Deus nos ensinou através da sua palavra. Deus então deseja que todos nós sejamos salvos para a glória de Cristo Jesus. Então que haja, na verdade, necessidade disso, que tem algumas roupas sujas, que tem algumas heresias nos nossos dias. Para nós, falsos ensinos, irmãos, vai acontecer que você um dia vai ver alguém pregando alguma coisa que vai, de repente, degrinir a imagem de Deus, diminuir o nosso Deus, vai exaltar mais o homem, mais as coisas que os homens fizeram. Você vai ver alguém com esses ensinos. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 19, a palavra de Deus aqui já traz para nós aqui ensinamentos que vale a pena, que fala para nós, que deve haver realmente, inclusive, os falsos ensinos nos dias de hoje. A palavra de Deus nos fala lá em Efésios, capítulo 11, no versículo 19, diz assim a palavra de Deus: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifeste entre vós, os que são sinceros. Tá? Então não fique preocupado, fulano está ensinando uma heresia, está ensinando um falso ensino. Não fica preocupado com isso. O próprio apóstolo Paulo aqui fala, através da palavra aqui que acabamos de ler, que vai haver, e que deve existir, inclusive, esses falsos ensinos, para que as vestes brancas sejam manifestadas. As pessoas começam neste momento a analisar, ali há uma segurança, ali há uma pessoa que nos transmite uma segurança. Por quê? Essa pessoa não deixa se levar pelos falsos ensinos, que está hoje, muitas das vezes, atacando as famílias cristãs. Nós devemos se apegar a Cristo, orarmos sempre a Deus, que Deus nos livre de tudo isso, que muitas das vezes, muitos obreiros nos dias atuais, inclusive, quer passar para a igreja nos dias atuais. Nós vemos muitas pessoas, pregadores aí por aí afora, mais preocupados
com a sua vida de status, né? Com as suas riquezas terrenas. E quer mais ensinar você a ficar um adepto das coisas terrenas nos dias atuais. Nós devemos ensinar verdadeiramente um alicerce para a nossa caminhada, seja na vida horizontal nos dias de hoje. Precisamos ter, mas agora nós devemos se apegar àquilo que Jesus nos ensinou. Olharmos para o céu todos os dias, através das nossas orações, do nosso clamor a Deus. Deus assim tem para nós. Vamos então olhar para cima, seja para a vida de uma forma vertical. Entender que Deus está trabalhando por nós, trabalhando pela sua igreja nos dias atuais sobre essa terra, para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós iremos tendo revelações, irmãos, cada dia, quando nós vemos alguns ensinos falsos nos dias atuais, nós vamos assim tendo aquelas revelações de Deus, e nós vamos sabendo de quem é quem. Porque temos uma igreja e sabemos que em todos somos salvos. Muitos têm dificuldades, na verdade, para seguir aquilo que Deus nos ensinou através da sua palavra. O que nós vamos fazer? Nós não vamos expulsá-los de forma nenhuma. Vamos deixar eles crescer. Vamos deixar eles, na verdade, caminharmos. Vai chegar um dia que às vezes através de uma palavra ele vai dizer: agora eu estou entendendo. Agora Deus revelou para mim a profundidade. Talvez eu não vou conseguir realmente através das minhas palavras, mas vai chegar um outro obreiro que vai conseguir atingir o ápice, quem sabe, do conhecimento que você precisava entender. O Senhor Jesus foi bem claro de nos mostrar os perigos que existem no mundo nos dias atuais, os enganos que existem no mundo nos dias atuais. Jesus, na verdade, disse, ele muito falou sobre o engano, e nós não podemos nos enganar, já que não temos. Temos sim, temos enganos, inclusive, que todo dia tenta bombardear a igreja do Senhor Jesus. Nós vemos pessoas aí com seus investimentos nas tecnologias, os investimentos em tantos aparatos, né, para levar de repente uma imagem até o seu lar, quem sabe até a sua mente, uma imagem positiva. Mas muitas das vezes quer te pegar. Como o inimigo, ele sempre, desde o princípio, ele sempre foi enganador. Como ele enganou o casal, Adão e Eva, lá no jardim. Desde o princípio, ele tenta nos enganar com os falsos ensinos no dia de hoje. Mas o próprio Senhor Jesus, através da sua palavra, podemos ler na palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 4, olha o que o Senhor Jesus já disse para nós. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. O próprio Senhor Jesus, ele mostrou que há engano nos dias de hoje. Mas ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ainda no versículo 11, ele expressou assim: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas a palavra nos alegra, dizendo: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar na onde? Na palavra, vivendo a palavra dia após dia, de uma forma simples para a sua vida, tá? Viva a palavra de Deus, alimente da palavra de Deus, ore a Deus, não deixe as coisas terrenas, né, colocar pontos e pontos de interrogação na sua mente. A palavra de Deus nos fala: aquele que persevera até o fim será salvo. Então persevera na palavra de Deus.
Não mude as coisas da sua vida. Viva aquela simplicidade que aqueles nossos pastores veteranos tanto nos ensinou, tanto orou por nós. Muitas das vezes, né? Quantos de nós, muitas das vezes, taxamos eles como doido com as doutrinas que ele nos ensinava. Mas é para o nosso bem. Ele fazia assim porque te amava, te ama. Muitos deles estão vivos ainda. Porque nos ama, que muitas vezes trazia um ensino para nós mais duro, que era considerado como, meu pastor sempre dizia lá no estado do Mato Grosso, né? Pastor Ernesto, era um mocotó para nossas vidas, né? Mas esse mocotó que nos dava sustância, que nos dá força para caminhar. Não adianta nós ficarmos aí pensando que o evangelho light, o evangelho diet, esse evangelhozinho que muitas vezes as pessoas pregam por aí, evangelho que não tem condições de mostrar para o homem que o homem vive no pecado e precisa abandonar o pecado para ser salvo. Nós precisamos, na verdade, mostrar a palavra de Deus com a sua essência, da forma como o Senhor Jesus mostrou que existe joio nos dias atuais, mas existe também aquelas pessoas que permeiam, né, que caminham nos dias atuais, observando a palavra de Deus na sua simplicidade, e continua perseverando, para que naquele dia o Senhor Jesus vai chamar você pelo nome. Glória a Deus. Você tem um nome que Jesus vai te chamar por esse nome. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quando olhamos ainda para o versículo 24, a palavra de Deus nos fala assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Enganaria até os escolhidos. Se possível, o inimigo, irmãos, ele é assim. Ele é assim. Se deixar, ele quer enganar até os escolhidos de Deus. Até você que já tem a marca, até você que já tem o selo do Espírito Santo na sua vida. O inimigo luta dia após dia para te enganar. Mas Deus, através da sua palavra, vai nos preparando para aquele grande dia, para nós termos aquele encontro glorioso com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lamentavelmente, em muitos lugares, tem surgido movimentos, né, defendendo, irmãos, né, alguns ensinamentos que Deus não se agrada. Ensinamentos que levam nós a ter alguns pontos de interrogação concernente à soberania de Deus, né? Como nós estamos estudando hoje a eleição e predestinação, né, nós temos que falar hoje, né, do calvinismo, do arminismo, né? Podemos observar que existem essas doutrinas, né, nos dias atuais, e podemos, em poucas palavras, na verdade, saber o que é isso, né? Qual é a diferença entre o calvinismo e o arminismo? Qual está certo, qual está errado, né? O que é isso? Às vezes você pergunta, o que é isso? O calvinismo e o arminismo são duas correntes de pensamentos dentro do cristianismo, que tenta explicar a relação entre salvação e soberania de Deus e o poder de escolha do homem. O calvinismo se concentra mais na soberania de Deus e o arminismo foca mais no livre-arbítrio. A Bíblia fala sobre as duas coisas. Agora, há uma origem de debate. Há um debate grande sobre esse assunto, né? De muitos anos vem rolando esses debates, né? Os teólogos, na verdade, não conseguem solucionar a questão concernente calvinismo e arminismo, né? Mas o calvinismo e o arminismo surgiram na mesma época, né?
O calvinismo é baseado nas ideias de um homem chamado João Calvino. E o arminismo é baseado no pensamento de Jacó Armínio. Os seguidores desses dois entraram e ainda entram em conflito por causa da diferença entre duas posições. Há uma diferença. Qual o calvinismo estava se tornando popular, né? Quando o calvinismo então estava se tornando assim bem popular naquela época, né? Os seguidores de arminismo escreveram sobre alguns pontos em que discordavam do calvinismo. Estes, por sua vez, reafirmaram sua posição em resposta e começou assim um grande debate que tem durado alguns séculos. Nos dias de hoje, há muitas dúvidas concernentes a isso. Mas, quais são as diferenças entre calvinismo e arminismo? Quais são essas diferenças entre eles? Vou te explicar. A diferença principal entre o calvinismo e arminismo é sobre como a salvação funciona. O calvinismo diz que nós não temos votos na matéria. O arminismo diz que podemos escolher. Olha só. Um diz que nós não temos, né, voto, não podemos escolher. Mas o arminismo já diz que podemos escolher. O calvinismo ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas. Seria mais ou menos assim. Se Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, eu imagino mais ou menos, e não creio nisso, né? Olha só, seria como se fosse chegasse lá no céu. O Joãozinho queria entrar no céu. Chegava lá na porta do céu estaria, de repente ali, Pedro com Tiago ali, quem sabe com um computador na mão, ou com um tablet na mão, dizendo, como que é seu nome? E ele falava assim, eu me chamo João tal. E ele procurava ali, João, seu nome não está aqui. Não, mas eu quero entrar, eu creio em Jesus Cristo, eu preciso entrar, eu creio, eu fui batizado, então eu quero entrar no céu. Não, seu nome não está aqui, tá? Então você vai ali, ó, tem aquele portão grande lá, está escrito inferno, então você vai ter que entrar por lá. Tá? Eu não creio nisso, irmãos. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano. O calvinismo então ensina que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso Ele escolhe quem Ele quer salvar. Tá? Ninguém consegue se salvar por sua própria vontade, porque todos estamos presos no pecado. Mas Deus dá fé a alguns para que seja salvo. Ninguém a quem Deus escolheu consegue resistir à salvação. Todos serão obrigatoriamente ser salvos. Será que é assim? Qual que é a sua dúvida nesse momento? O arminismo aceita a soberania de Deus, tá? Aceita a soberania de Deus. Como eu também aceito a soberania de Deus. É o fato de que ninguém consegue se salvar por seus esforços próprios. Deus nos oferece a salvação de graça, mas também dá uma escolha a cada pessoa. Ninguém é obrigado a crer e ser salvo. Quando nós olhamos para a própria palavra de Deus, lá mesmo no começo, no livro de Gênesis, né, podemos observar lá no capítulo 2, no livro de Gênesis, o Senhor Deus disse: no capítulo 3, livro de Gênesis, capítulo 3. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: aonde está? Versículo 6.
começar do versículo 1 em diante. Vamos começar no versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, para se comer, e agradável de entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E foram ambos, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram os que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então está aqui. Era proibido para o homem não comer? Era proibido. Mas ele poderia comer? Poderia comer. Como de fato Eva e Adão comeram. Então o Senhor Deus, ele dá para o homem livre-arbítrio. E nós escolhemos nos dias atuais. Qual a diferença? É sobre quem Jesus veio salvar. O calvinismo ensina que Jesus morreu apenas para salvar os eleitos, que Deus escolheu para terem fé. O arminismo ensina que Jesus morreu por todas as pessoas, mas apenas quem crê será salvo. Aí está a diferença. Só Jesus morreu por todos, mas só quem crê será salvo. Só quem crê. Precisamos crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através dessas palavras aqui, deu para você ver qual que é a linha de raciocínio, né? Qual são a corrente que a Igreja Assembleia de Deus ela pratica, né? Mas eu quero dizer para você, como essas palavras que fala o nosso pastor Ezequias Soares, né? Ele que foi um dos membros que aprovou a nossa declaração de fé das Igrejas Assembleia de Deus, né? Nós não somos, né, calvinistas e nem arministas, nós somos de Cristo. Nós somos então bíblico, naquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Não estamos aqui para ficar debatendo quem está certo ou quem está errado. Nós vamos, na verdade, se apegar a Cristo. A doutrina cristã precisa enfrentar essas duas discussões, tá? E sair, na verdade, vitoriosas. Saber que Cristo tem trabalhado no nosso coração. Nós cremos no Senhor Jesus. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Basta isso. Então nós somos bíblicos, tá? Nós somos bíblicos. Deus nos escolheu e nos elegeu. Deus é um ser moral. Deus, ele tem o livre-arbítrio, irmãos. Ele é o soberano. Ele é o soberano. Mas como Deus fez escolhas, nós também podemos fazer escolhas. Deus nos dá o livre-arbítrio para nós. Jesus fez escolhas também. Deus Pai escolheu, Deus Pai escolheu, Deus Filho escolheu. Nós também podemos fazer a nossa escolha. Nós escolhemos crer em Deus ou não.
no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 16, a palavra de Deus nos fala que o nosso Senhor Jesus fez escolhas. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Olha o que expressa a palavra de Deus. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Jesus nos escolheu. Jesus nos escolheu. Ele pagou o preço que ninguém poderia pagar, por mim e por você. Lá na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço. Mas podemos observar ainda. O que foi que Deus escolheu? Aos Efésios, Paulo fala sobre esse assunto. Paulo fala sobre o assunto, Efésios capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4 ele diz: Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos salvos, irrepreensíveis, diante dele, em amor, em caridade. Jesus, para ser, irmãos, o Salvador do mundo, ele pagou um preço, lá na cruz do Calvário. Ele, para nos escolher, ele pagou um preço, com uma cédula que ninguém tinha, que ninguém tem sobre essa terra. Com o seu sangue, lá na cruz do Calvário. O sangue remidor. O sangue que nos purifica. Um sangue que nos liberta. Um sangue que nos dá, olha, aquela certeza, aquela esperança dentro de nós. O sangue de Jesus. Quando olhamos para segundo a doutrina calvinista, Deus já escolheu alguns para ser salvos. Ou seja, parece que dá assim uma discriminação, né? Peraí, Deus escolheu João, não escolheu Pedro, por quê? Segundo a doutrina calvinista, é assim, Deus escolheu, Deus faz discriminação. Mas Deus não faz discriminação. Deus não condenou ninguém. Quando olhamos para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus não fazendo acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, vamos ler, vamos olhar para a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. 10, 17 de Deuteronômio, a palavra de Deus nos fala: Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Olha só, e terrível, hein? Que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus. Ele não faz acepção de João ou de Pedro. Não faz. Lá em Atos dos Apóstolos ainda, a palavra de Deus nos fala. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. No capítulo 10, no versículo 34 e 35, a palavra de Deus nos fala assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável que aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Teme e faz o que é justo. Olha, para você ser salvo, seja uma pessoa justa.
Seja uma pessoa que crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem para você a salvação. Deus tem para você aquilo que ninguém tem. Então não fique preso. Eu já estou condenado. Deus me predestinou a não ser salvo. Não, não existe isso. Basta você crer para ser salvo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus já te elegeu. Deus já fez o que precisava ser feito na sua vida. Deus já fez o que precisava ser feito por você. Já derramou o seu sangue em prol de todos no planeta Terra. Agora, você pode crer. Você pode crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A soberania de Deus, tá? Deus trabalha para que o homem seja salvo. Deus jamais vai trabalhar predestinando alguém ao inferno. Deus tem trabalhado no meu coração e no seu coração para que cada dia nós sejamos salvos pelo seu grande amor. A palavra de Deus nos fala lá no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, a palavra de Deus nos fala assim, que Deus, olha só, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A soberania de Deus não é para te condenar, mas é para que você seja salvo por ele, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja pelo seu grande amor. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, a receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas que o Senhor Deus então tem para nós sobre essa terra. Então, para nós encerrarmos, eu quero relembrar para você aqui o que é eleição. Eleição traz a ideia de escolha. Você escolha Cristo. Escolha Cristo, né? Com a finalidade específica da eleição. Segundo o apóstolo Paulo, a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor nosso Deus. Tá? Então, literalmente, o que significa predestinação? Predestinação significa, literalmente, determinar antes. Determinar antes. Isso significa predestinação. Olha, se Deus determinou alguma coisa antes, determinou você para ser salvo. Para ser salvo. Deus não veio esse mundo para fazer alguma outra coisa com você, a não ser, através do Espírito Santo, nos convencer de todos os nossos pecados e nos apresentar o projeto da salvação. Em que consiste a sublimidade dos propósitos eternos da salvação? Em que consiste isso? Então, a sublimidade dos propósitos eternos é prover a salvação. Consiste no amor de Deus para com todos os homens. Como já citei, João 3,16. Deus enviou seu Filho a este mundo, não para condenar o mundo, mas que todos fossem salvos por ele. Tá? Deus então veio a este mundo para salvar a sua vida. O Espírito Santo está trabalhando aqui. Eu tenho certeza que está trabalhando no seu coração, na sua vida, na sua família também, para que sejamos salvos naquele grande dia, tá?
Então eu queria deixar para os irmãos essa palavra de ensino dessa nossa terceira lição da escola dominical. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, o seu ministério, tá? Estamos passando esses dias de quarentena, estamos transmitindo todos os nossos trabalhos via online. Daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, estamos começando aqui mais um culto via online para os irmãos. Que Deus continue abençoando você e que cada dia você vai se alicerçando cada vez mais no Senhor Jesus, convicto que Ele que te salvou, te libertou, e naquele dia você vai entrar lá nas mansões celestiais, jubiloso de alegria naquele grande dia, porque o Senhor Deus nos salvou e nos libertou. Deus te abençoe, você e a sua casa. A paz do Senhor Jesus.